Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo, eu sou responsável pelas originações de operações aqui dentro do XPCA, né, o fundo o Fiagro da XP. Estaremos hoje eu e o Gabriel Tosini fazendo essa apresentação trimestral do desempenho do nosso fundo, numa manhã chuvosa em grande parte aí do Brasil, e a gente costuma falar que no agro, toda visita que a gente faz quando tem chuva é sinal de sorte. Então, eu acho que a gente está num bom caminho aqui. Bom, o trimestre é compreendido entre abril e junho de 2022 foi um trimestre onde a gente teve a conclusão da safra da soja, que tinha uma estimativa inicial de 140 milhões de toneladas no Brasil, e por conta dos efeitos do Laninha, que serão mais bem detalhados pelo Tosini, fez com que houvesse uma quebra, né, e a gente finalizou, de acordo com as estimativas da Conab, com 124 milhões de toneladas, principalmente com um impacto mais severo na região sul do Brasil. Do ponto de vista macroeconômico, a gente viu uma apreciação do dólar frente ao real, né? Então a gente saiu de um patamar de nível de 4,70, 4,80 para fechar o trimestre em junho a 5,23, trazendo uma característica de volatilidade, né, para a moeda nesses 3 meses. Contínua apreensão com relação aos efeitos da inflação a nível Brasil e a nível global também, né? Então a gente vê um movimento aí de política de austeridade com elevação da taxa de juros no cenário global. Isso também traz um movimento de volatilidade no aspecto macroeconômico. No fundo aqui, o nosso desempenho, a gente teve o destaque é a alocação, né, na segunda emissão do fundo, numa operação 476, né, numa emissão 476 de aproximadamente 34 milhões, que elevou o patrimônio do fundo dos antigos 134 milhões para quase 170 milhões. Isso vai a nos ajudar, né, a diluir e na nossa política de diversificação maior, né, então a gente vai conseguir trazer mais operações para o fundo, diluir os riscos, né, então evitar, de certa forma, alguma concentração, né, e nos destaques aqui também a gente considera a aquisição de 2 novos CRAs, que a gente vai destacar melhor aí no decorrer da apresentação, duas boas operações de produtores rurais, de grãos, pecuária e cana, e também o destaque na contínua venda, na contínua gestão no mercado secundário para elevar os ganhos de capital e, com isso, contribuir mais para o rendimento mensal do fundo. Então, a gente alienou um pouco mais de 30 milhões de operação, né? Com essa venda no mercado secundário, dando um ganho de capital só no trimestre de 1,4 milhão, tá? Que somado aos ganhos de capital do primeiro trimestre, a gente já supera 2 milhões em ganhos de capital em um semestre, no primeiro semestre, vamos falar, cheio de existência do fundo. Isso é mais do que um mês de rendimento que a gente tem, e a gente vai detalhar um pouco melhor para vocês no decorrer da apresentação. Por favor. Então, os destaques aqui, o resultado de competência foi de 0,46, né, por cota. A gente distribuiu linear 0,14 por mês nesses 3 meses, dando 0,42 no trimestre. Então, com relação à cota de fechamento de 10 e 19, lá em junho, né, a gente teve uma distribuição, essa distribuição representa 141% do CDI líquido de impostos, né, e quase 170% se a gente considera aí os 15%, né, no famoso gross-up. Conforme a gente já destacou, a gente investiu quase 32 milhões, 31 milhões em novas operações de CRAs, e a gente, ao mesmo tempo, alienou 30 milhões aí vendendo e fazendo esse ganho de capital, né? Continuamos com a diversificação, né? Então, hoje a gente está presente em 10 estados e consideramos 4 sub-grandes setores aí na economia que a gente atua dentro da nossa carteira. Então, a gente vem com essa contínua intenção de diversificação. Hoje, posso afirmar que a gente é um dos fiagros mais diversificados do setor e continuamos trabalhando para que a gente continue, enfim, que a gente considera o risco de concentração dos maiores riscos, né, aqui no agronegócio, então a gente vem continuando trabalhando nessa diversificação. Eu passo a palavra agora para o Gabriel Tosini, que vai falar um pouco aí do cenário da agropecuária e macroeconômico. Bom dia, senhoras e senhores. Prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo aqui um pouquinho do cenário do agronegócio. Posteriormente, vou falar um pouquinho também da macroeconomia.
Em geral, aqui só dando um briefing, né, um contexto, sem ser exaustivo em cada ponto, a gente vai trazer uma visão geral de soja, milho e boi gordo, as três principais commodities brasileiras. Quem quiser adentrar um pouquinho mais em cada assunto, pode fazer alguma pergunta aqui para a gente no final, via o chat, ou também até ver nos nossos próprios relatórios gerenciais mensais, que tem um pouquinho mais detalhado, tá? Mas dando um contexto geral, primeiro na soja, nosso carro-chefe de exportação. Como o Gustavo comentou no começo, a gente cerrou o ciclo da safra 21-22, uma safra com uma produção muito aquém do que era esperado a início, né, de mais de 140 milhões de toneladas. A gente fechou ali por volta de umas 125, 124 milhões, muito em função do efeito climático Laninha, que trouxe não só seca para o sul do país, como para todo o cone sul da América do Sul. Então, não só a região de Rio Grande do Sul, Paraná, mas também Paraguai, Uruguai e Argentina foram bem devastadas, assoladas aí pela seca, o que acabou mexendo, dando um pouco mais de combustível inflacionário à soja, ao complexo de soja, que já vinha aí com grande aperto e ajuste no quadro de oferta e demanda. Tá? Hoje os produtores já estão se preparando, já estão em fase final do planejamento para a safra 22-23, que começa agora em setembro. É uma safra mais desafiadora em custos, tanto os operacionais quanto financeiros, mas os produtores, especificamente, que a gente tem na carteira, a gente acompanha de perto aqui, muito bom planejamento, estão buscando ali aqueles hedges, tanto naturais, também hedges ali financeiros, para buscar manter uma margem, a margem voltar para a sua margem histórica, né, média de produtor rural. Em relação aos preços, como eu comentei, o cenário ainda é justo no mercado internacional de oferta e demanda de grãos. Grãos é um bem mais inelástico, né? Dado que aqui é voltado para comida, tanto para as pessoas como também para os animais, mas existe essa volatilidade, principalmente uma volatilidade financeira, né? Uma aversão ao riscos de commodity que as pessoas vão migrando para ativos mais seguros, né, dado essa alta de juros no mercado internacional, quanto a alguns outros fatores, como aí a política de zero Covid na China, o mercado de suínos aí que busca também uma recuperação nas margens no gigante asiático e também a própria safra norte-americana que vem aí agora em pleno desenvolvimento de lavoura e que vai dar melhor o contexto nesse próximo mês de como que vai ficar o novo quadro de oferta e demanda, tá? No mês anterior, no semestre anterior, melhor dizendo, aí fechou com uma alta aí, de 3,5 o Chicago, que é o contrato mais negociado, mas a gente acompanha de perto as cotações no mercado local também, que apresentam um bom patamar de preços, tá? Por favor. No milho, o cenário também não é muito diferente quanto ao quadro mundial de oferta e demanda, mas a safra brasileira vem numa toada de recuperação muito grande. A gente está em plena colheita aí, da safrinha, né? Que mais é uma safrona, agora já é mais de 3/4% da produção brasileira de milho. O ano passado foi um ano muito difícil de estiagem no centro-oeste brasileiro, então a gente vem numa toada de recuperação, deve ter uns 115 milhões de toneladas de milho produzidas este ano, aí, que mostra aí que terá mais milho no mercado e ajustará um pouquinho esse quadro de ofertas que era muito apertado. Tá? Então, dado esse cenário de oferta maior no momento, o milho vem se desvalorizando tanto no mercado externo quanto no mercado interno, mas ainda em ritmos e patamares bem acima dos últimos anos, tá, pessoal? Por favor. Também dando um contexto do mercado de boi gordo, acho que o primeiro semestre de 2022 é um semestre histórico. O Brasil conseguiu aí, cada mês um recorde histórico de cada mês, né? Então conseguiu aí fechar o semestre com 27% acima do volume do ano passado e 50% na receita de exportação frente ao ano passado de crescimento, tá? Isso muito voltado ao mercado exportador, o mercado que a gente tem aqui maior foco dentro do fundo, quando opera com pecuária, tá? É um mercado que está muito baseado em China, que tem 44% do share, e uma vantagem comparativa brasileira, tanto do tipo de carne que a China consome, que é uma carne que o Brasil oferece com grande qualidade, é uma carne mais magra, e também do câmbio desvalorizado. Essa desvalorização do câmbio nesses últimos meses também ajuda e torna a carne brasileira mais competitiva no cenário internacional. Até pontos de atenção
é essa continuidade do Covid-0, política do Covid-0 na China, dado que é uma carne mais consumida fora do domicílio, e também esse temor por uma recessão global aí, né, que traz também um aspecto mais difícil para a carne bovina, dado que é uma proteína um pouco mais cara e de fácil substituição. Mesmo assim, a gente vê um cenário ainda muito positivo para preços, e dado que a China continua, esse mês de julho foi o recorde histórico também, de novo, de exportação, continua a comprar muita carne brasileira, tá? Por favor. Dando um pouquinho mais do cenário macroeconômico, primeiro da questão do PIB brasileiro, a gente vê, apesar aí de uma economia um pouco mais enfraquecida, né, frente ao ano passado, um ano de recuperação, a gente vê ainda, o mercado vê ainda um PIB positivo, ali em volta de 2% de crescimento, tá? Mas com alguns pontos que ficam aí no radar, que devem trazer volatilidade no cenário doméstico, no cenário internacional, tá? Acho que mais se a gente olhar do ponto de vista no mundo, né, esse ciclo de alta dos juros nas economias globais trazem uma aversão ao risco e fuga de capitais dos países aqui emergentes. Acho que é um ciclo recessivo que tende a piorar as economias dos países subdesenvolvidos. Os desdobramentos tanto da guerra da Ucrânia, né, e as tensões da China e Taiwan com o envolvimento dos Estados Unidos também tem ali um quê de volatilidade que deve trazer agora para o segundo semestre, para o final do ano, e as incertezas locais, né, tanto fiscal, quanto de eleições, quanto inflacionárias. Tá? Então, nesse ínterim aqui, comentando um pouquinho da nossa taxa de juros, o Copom, semana passada, elevou aí novamente para 13,75 a nossa taxa local de juros, com uma sinalização ainda de uma não finalização do ciclo, talvez um aumento residual, que deva acontecer agora para o final do ano, né? Por favor. Quanto aqui a pesquisa industrial mensal, apesar de um junho um pouquinho mais fraco, o Brasil teve ali um fechamento de trimestre em junho com uma leve alta, principalmente aqui pelo consumo de bens duráveis, principalmente aqui no mercado automobilístico, mas ainda, conforme comentei do próprio PIB, ainda tem um cenário aí bem desafiador, principalmente de custos de produção, volatilidade no mercado nacional e internacional, que devem trazer mais atenção sobre a indústria, tá? A mesma coisa do índice de confiança empresarial, leves melhoras nos últimos meses, fechou na pontuação mais alta desde outubro do ano passado, mas o que a gente olha daqui para frente, dado principalmente esse cenário local, é ainda um cenário, uma expectativa mais neutra do empresariado brasileiro frente aos próximos 6 meses, tá? Por favor. Da inflação, acho que o cenário de curto prazo é um cenário que a inflação tá caindo, a gente vem sentindo isso no mercado nos últimos dias pelo relatório Focus, tá? Principalmente, acho que as questões de commodities, combustíveis, os incentivos do governo, mas ainda assim, se a gente olha no horizonte do curto prazo, pensando no próximo ano, ainda a inflação está um pouco desancorada, e a gente projeta ali um patamar para esse ano 7% de inflação, e para o ano que vem uns 5,6% para 2023, tá? Por favor. Aqui eu passo novamente a palavra para o Gustavo. Muito obrigado, pessoal. Caso tenha algumas dúvidas, ficam à vontade aqui. Pessoal, antes de eu entrar aqui na performance do fundo, só dando um contexto aí, complementando o que o Tozini comentou, que eu acho que é importante da nossa visão aqui com relação aos setores do agro. A gente menciona ali soja, milho e boi, porque juntos eles representam praticamente 70% do valor bruto da produção, né? Então, o que é produzido dentro da porteira. Mas no contexto macro, vamos falar assim, dentro do agro, o que a gente gosta de comentar é que foram 2, 3 anos de margens muito gordas, né? Margens muito superlativas na produção, quando a gente fala principalmente do produtor rural, mas também em algumas agroindústrias, né? Então, a gente ainda continua otimista, a gente ainda acredita que, de maneira geral, no contexto geral, o agro vai gerar margens, mas vai reduzir para um patamar mais histórico, como o Gabriel comentou. Então, vamos supor que, em grandes números, se a gente viu margens na produção de soja e milho, né, de mais de 50%, margem bruta de mais de 50%, a gente estima que agora ela vai retornar para uma margem ali entre 35% e 40%. E qual que é o nosso foco aqui? É continuar olhando, de certa forma, essa diversificação. A gente acha que tem boas histórias em praticamente todos os setores. Alguns setores a gente continua um pouco mais restritivos do ponto de vista de concessão de novas operações de crédito,
talvez a suinocultura seja um setor de destaque que, com essa queda do preço do milho, conforme o Gabriel comentou, torna-se um pouco mais atrativo, mas ainda é um setor que foi muito machucado, então a gente olha, mas a gente vai preferir olhar grupos mais consolidados, com boas marcas, que sejam verticalizados. Então, eu acho que esse contexto que eu queria dar. Não estamos, assim, não operando com nenhum setor, mas a gente está muito mais cauteloso do ponto de vista na concessão de novas operações de crédito, entendeu? Então, continuamos na política aqui de não ficar subordinado em prazo aos principais parceiros, não entrar como principal parceiro em linhas de crédito. Esse continua sendo, vamos falar assim, nossos mantras aqui, nossa política de crédito para, enfim, continuar dando e trazer uma boa performance aqui para o fundo. E aí, já entrando aqui na performance desses 3 meses, né, conforme o gráfico da esquerda, a gente vê que desde março a gente consegue pagar 0,14 de rendimentos, né, livres de impostos para vocês investidores, né? E isso faz com que o dividend yield, né, essa cota pelo preço da cota que está no gráfico da direita, seja sempre superior a 1,3, né, em alguns meses atingindo até 1,4. O percentual do CDI aqui também sempre superior a 160%, né? Então, em alguns meses, até como o CDI subiu aqui em maio e junho, isso cai um pouquinho, mas ainda assim superior ao que a gente considera um bom patamar. No gráfico da direita aqui, a gente observa a evolução das cotas, então, o contábil aqui em 9,54, 9,52, mas aqui a cota a valor de mercado chegou a bater 10,38 em abril, depois ela surfou ali entre 10,10, 10,20, e eu acho que conforme vocês observaram ontem, desde a semana passada, a gente vem numa alta aqui no valor das nossas cotas, a gente chegou a surfar 10,50, 10,60 e ontem bateu 10,94 aí a cota do XPCA 11. O volume médio diário, que é muito interessante, isso vai em linha com aquela nossa estratégia de ter um fundo listado também, né, de ter a liquidez, né? Então, nos últimos 3 meses, em maio ele foi um pouquinho menos, mas em abril e junho ele ficou acima de 800 mil de volume diário de negociação, o que a gente considera um patamar bem interessante para um fundo novo, né? Então, acho que isso é bem legal. Por favor. Sobre a questão da alocação, a gente aqui, conforme eu disse lá no começo, a gente fez a segunda emissão, né, das cotas, a gente captou um pouco mais de 30 milhões, e esse valor aqui, na virada do mês especificamente, estava em caixa, mas a gente está com 78% em operações de CRAS, né, e 1,3% numa cota FDIC de um fundo que a gente considera que tem uma boa atuação no mercado, tem bons representantes, que é a MAV. Esse caixa é um caixa temporário, assim como a gente já vem fazendo, né, se vocês acompanham os relatórios mensais, vocês observam que a gente nunca está com isso estático, né? São movimentos que a gente vai fazendo, tanto na questão da gestão, né, feita pelo time aqui da XP Asset de venda no mercado secundário, então, eventualmente, no corte ali no final do mês, a gente passa com um caixa um pouco maior, e a gente já vem alocando esse caixa aí com as operações desembolsadas em julho e agosto, conforme vocês verão nos relatórios mensais que a gente deve soltar aí o relatório de julho essa semana ainda, tá? Por favor. Sobre o nosso book aqui, é interessante só comentar um pouco, dar um pouco mais de cor sobre essa evolução do mercado de CRAs, né? A gente sempre comenta muito que o CRA estava, como é espelho dos fundos imobiliários, mas ele estava um pouco aquém historicamente em termos de emissões, né? E isso vem ganhando tração, né, nos últimos anos, então a gente gosta de mostrar esse gráfico aqui, a linha azul clara aqui é o emissões por ano, então vocês observam que 2021 foi o recorde, né? A gente abordou isso na outra reunião trimestral, mas o fato novo que a gente traz aqui, ó, que vocês observaram o primeiro semestre de 21 comparado, que já foi um ano de recorde, comparado ao primeiro semestre de 22, a gente já teve uma evolução de mais de 50%. Isso, o que é o resumo disso? A gente está trazendo mais conhecimento através dos FIAGROS, né, para o mercado de capitais, então, tanto a ponta devedora, vamos falar assim, com quem a gente faz operação de crédito, está sentindo mais confiança, está sentindo mais confiante para fazer operações de CRA, está entendendo um pouco mais esse mercado, assim como, né, vocês, investidores, cotistas, estão acreditando no segmento, um segmento tão forte que apresenta aí, a gente sempre não cansa de falar, né, mais de 27% do PIB e tudo mais. Então, essa linha aqui, essa tendência é muito interessante para a gente mostrar que, sim, está cada vez sendo mais difundido, né? A gente brinca que é uma curva de aprendizado para todo mundo aqui, então essa questão dos CRAs está saindo um pouco daqueles grandes grupos, JBS, Marfrig, Klabin, Suzano, e indo para um pano de fundo aqui, vamos falar assim, para quem faz o agro no Brasil, que é o grande e médio produtor aí no dia a dia, né?
por favor. Aqui a gente tem o fluxo de caixa projetado, né, a partir de julho, então vocês observam que em azul claro são os pagamentos de juros, em azul escuro as amortizações de principal, né. Acho que vale ponderar aqui que vocês vão observar que em agosto, novembro, fevereiro e maio, a gente tinha um vale aqui em termos de recebimento. Isso vale ressaltar que é uma posição estática, tá, pessoal? Esse aqui não considera o trabalho de ganho de capital da venda de operações do mercado secundário que a gente já falou, né, que só em um semestre a gente fez mais de 2 milhões de caixa e tudo mais, então essa é uma posição estática. E vale ressaltar também que as operações que a gente vem desembolsando em julho, agosto, conforme vocês verão nas lâminas mensais e no próximo relatório trimestral, vem justamente para tentar trazer aquela palavra que a gente gosta de falar, da maior linearidade no fluxo de pagamento. Então, vocês observarão nos próximos relatórios que esses vales que a gente tinha aqui em alguns meses já estão sendo, vamos falar assim, compensados com essas novas operações e, de novo, sem considerar as vendas de mercado secundário, que tendem a trazer mais ganhos aqui, tá bom? Por favor. Aqui, o breakdown da nossa carteira, né, setores, a gente tem aqui uma leve predominância de produtores, né, então, produtor de grãos, produtor de semente, produtor de cana, né, também, fornecedores de cana, que levam a 31%, né, então seria, assim, numa visão mais macro dentro do agro, seria o principal setor de atuação nosso, né, mas, de novo, a gente tem aqui mais de 10 operações diversificadas em diversos estados. Tem uma leve predominância do Mato Grosso, que é, claro, o principal estado produtor de grãos, né, pecuária também, então, e é um estado que a gente observa de maneira geral que é menos suscetível a intempéries climáticos, né, até vocês até podem questionar, mas teve uma seca nesse ano lá, concordo, teve uma seca principalmente ali na região do Sapezal, Campo Novo dos Parecis, no meio oeste, vamos falar assim, do estado, mas que, enfim, que causa estragos, claro, mas não causa problemas, é isso que eu quero falar, ali são grandes produtores, são grandes grupos que já estão consolidados, com geração de caixa muito forte nos últimos anos, e se você for para outras regiões do estado, Rondonópolis, ou mesmo na região de Querência, ou 63 que a gente fala, já tiveram problemas, mas bem pontuais e também sem grandes magnitudes, assim. Então, esse nosso mantra de diversificação, a gente pode ver corroborado aqui nesse gráfico da presença nossa por estados, e de novo, com as novas originações, operações que a gente vem fazendo em agosto, em julho e agosto, isso tende a diversificar cada vez mais. Por favor. Aqui o status da operação, a gente está revendo todo o nosso crédito, né? A gente está revendo todas as nossas operações, agora em julho e agosto, não temos nenhuma operação com status de estressada, que não está tendo pagamento e tudo mais, então está tudo sendo pago em dia, normalmente. E aqui o indexador é bem interessante, que de acordo, a gente gosta de mencionar aqui que nossa equipe, né, o André Mazetti, que é o gestor do fundo, conseguiu mixar bem pessoas com conhecimento de campo e pessoas com conhecimento de renda fixa. Então, lá no começo do ano, o Evandro, que é a pessoa que fica talvez aqui mais no computador, analisando, fazendo as operações de secundário, né, venda para ganho de capital, ele observou, junto com o André, com a equipe toda aqui, que existia esse movimento do IPCA, né? Então, a gente saiu, fomos vendendo as operações IPCA, que chegaram a contribuir ali com quase 15%, um pouco mais de 15% da carteira, e hoje a gente está 100% indexado ao CDI, que a gente considera que, nesse momento, vai maximizar os retornos para vocês cotistas. Por favor. Aqui, dando sequência aí na nossa estratégia de transparência, a gente abre todas as operações nas quais a gente tem hoje em dia, né? E, de novo, eu gosto de comentar que essa tabela, ela muda de mês para mês, né? Basicamente, tanto com as vendas para ganho de capital, assim como a aquisição de novas operações. Rapidamente aqui, a maior concentração é um risco que a gente considera bom, né? Eu estive lá a questão de 3 semanas atrás, então essa parceria de Copagril, que é uma das maiores cooperativas do Paraná, que entrega para firmeza, e a gente tem, enfim, um bom risco. Vocês observam que não é a maior taxa, então não é considerado um high yield aqui, em termos de que traz maior conforto, né? E seria a única operação hoje com mais de 10%. Isso base junho, né? Se a gente considerar já a diluição que a gente vem fazendo em julho e agosto, a tendência é que isso aqui já chegue perto dos 10, até diminua, e essa é a nossa estratégia. A gente, nesse momento que o fundo ainda é um fundo de 170 milhões aproximadamente, a gente não quer ter nenhuma operação acima de 10% de concentração. Esse é o nosso trabalho, então vocês vão observar aqui, assim que a gente soltar os relatórios mensais, que vão ocorrer mudanças aqui da inclusão de novas operações e algumas vendas que a gente continua fazendo, tá bom?
Bom, pessoal, do meu lado é isso. Eu passo agora para o Thiago Staibano para complementar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado pela participação de todos. A sessão de Q&A está aberta. Quaisquer dúvidas, é só mandar pelo chat ou pelo espaço de Q&A do Zoom. Gustavo, a gente tem uma pergunta aqui. Qual que é o entendimento que vocês tiveram para mudar o indexador? Legal. A gente observou, né, e aí, junto com todo o time aqui, toda a equipe da gestão, que existia um movimento forte de inflacionário, né, desde o ano passado e começo desse ano. Então, a gente observou isso, o aumento enfim, a política de aumento das taxas de juros, né, para justamente frear essa inflação. Então, foi justamente nesse movimento de queda, de expectativa de queda de inflação, né, com o aumento da taxa Selic, que a gente fez esse movimento de transição. Então, foi um pouco dessa análise que a gente conseguiu fazer lá nos primeiros 3, 4 meses do ano, e aí, a partir de maio, a gente vendeu todas as operações lastreadas em IPCA, que, de novo, não era especificamente porque tinha um indexador, é onde a gente observou também que tinha um ganho de capital considerável, entendeu? Na operação, por conta de uma duration, e até também foi um fato que eu não comentei lá na tabela anterior. Se vocês forem lá, vocês vão observar que a nossa duration média é uma duration mais curta, né? A gente está com uma duration abaixo de 2 anos, tá? Então, foi um pouco disso, entendeu? A gente viu esse movimento de aumento de Selic, que consequentemente, né, por ser cíclico, tende a cair a taxa a inflação, e aí a gente fez esse movimento aí, e aí, além disso, dando esse ganho de capital para o fundo. Tem uma pergunta aqui relacionada a algum setor, um pouco mais detalhes sobre aquela questão que eu comentei de setores, se tem alguma política um pouco mais restritiva. A nossa política interna aqui, a gente não quer ficar mais de 40%, 50%, a gente tem uma banda ali concentrado em um setor específico e mesmo região, né? Então, vocês observaram lá que o Mato Grosso é o principal estado, com 32% de concentração, né? A gente não tem hoje fortes... não tem operações no setor suíno, que eu falei que era um setor que a gente tem um pouco mais... Foi um setor que no primeiro semestre sofreu muito, aqueles suinocultores independentes, muitos até estão saindo do mercado. A gente vai ver uma reversão, talvez, nesse setor, justamente com a queda do preço do milho e fortalecimento, né, menor oferta de carne, né, de suíno no mercado, né? Então, a gente acha que agora talvez seja um momento de um ponto de inflexão no setor. Então, a gente está analisando algumas operações específicas, mas com grupos mais fortes. A gente também não está com operações atualmente em revendas, não porque, vamos falar assim, não que a gente não goste, é um setor um pouco mais delicado, do ponto de vista de crédito, porque são geralmente um setor, né, de revendas que baseiam-se basicamente em captação de terceiros, tem um PL, na grande maioria, né, bem fraco, está havendo um movimento de consolidação. Além disso, em algumas regiões específicas, Mato Grosso do Sul, Paraná, as cooperativas que têm captação específicas com taxa de juros subsidiadas
tem uma presença muito forte, então a gente tem que atender muito essa questão se nessa região tem cooperativas fortes que podem machucar aquela revenda. Então, nesse momento também a gente não tem feito operações, não que a gente não vá fazer, tá? Mas a gente tem sido bem criterioso, está vindo muita operação com prazo muito dilatado, com fluxo de juros de ou anual ou semestral, então, como a gente ainda está conseguindo escolher, ainda, e vamos continuar, né, com essa base de originação muito forte que a gente está fazendo aqui, e também muitas operações mais interessantes vindo, a gente está sendo bem seletivo em alguns casos, justamente para tentar squeezar, né, tentar diminuir esse fluxo de amortização, não ficar semestral, anual, ficar tentar na base ou mensal ou trimestral no máximo, tá? E justamente, só complementando para não me estender muito, o setor, né, principalmente o produtor rural, era muito acostumado a pagar juros e principal anual. Aí depois ele já começou a entender que daria para fazer soja e milho semestral, né? E agora a gente já vem forçando com alguns clientes que a gente está trazendo para a nossa carteira, fazer os juros, o pagamento de juros trimestral, né? Eu brinco que o universo, o horizonte perfeito seria ele fazer esse pagamento mensal, mas ainda é um pouco mais complicado, até por questão mesmo de geração de caixa lá da atividade. Então, aos poucos a gente vem conseguindo diminuir esse esquema de pagamento dos juros, tá bom? Pessoal, a última perguntinha aqui, referente à questão da gente cobrir todos os setores. Sim, a gente atua de maneira pontual, e aí com a inteligência de mercado que a gente tem, né, da equipe que veio e da equipe que já estava aqui na XP, a gente tem por ideia justamente cobrir todos os setores. Então, pontualmente, a gente entende da cultura do melão, da manga, da maçã no sul, da laranja, do café. Então, a nossa ideia é justamente diversificar essas atuações aí nas diversas culturas, nos diversos setores, nos diversos estados, tá? Então, pontualmente a gente consegue atender isso sem problema nenhum, dado esse background, esse pano de fundo que a gente tem aqui da equipe que, enfim, já teve histórico em outros bancos, Rabobank, Itaú, BBA e tudo mais, que trabalhou com os diversos setores, né? E a gente sempre está atualizando, né? A ideia é que a gente sempre esteja indo atrás, visitando. Eu tive semana passada, particularmente em Goiás, na semana retrasada no Paraná, hoje eu estou saindo para Minas, a semana que, não sei se semana que vem na outra, vou para o Mato Grosso. Então a gente sempre vai rodando assim, justamente para tentar pegar. A gente gosta de brincar que a gente tem que ser fofoqueiro, né? Conversar com um aqui, conversar com outro ali, pegar informações não só do nosso cliente, não só do devedor, né? Mas de todo o contexto da trade ou da revenda que está ali relacionada a ele, para tentar trazer o maior arcabouço de informações aqui enfim, para que no final do dia a gente tenha um crédito mais tranquilo, né? Um crédito sem problemas, tá bom? Mais uma aqui, pessoal, sobre o ganho de capital, falar um pouquinho melhor sobre o ganho de capital. Tá, bom, essa estratégia é uma estratégia que eu acho que vem da gestão aí do André e do Evandro, que já tem bastante experiência, sócios da XP, que tem bastante experiência no setor imobiliário, e trouxeram isso para o agro também, no que tange a sempre observar possíveis ganhos de capital, justamente, inicialmente, para tentar diminuir um pouco a concentração em um ou outro papel, mas ao mesmo tempo aproveitar esses ganhos, né? Então, conforme eu disse, no segundo trimestre foi feito um ganho de capital, uma alienação um pouco acima de 30 milhões de papéis, né? Consequentemente, a gente saiu do que a gente tinha, dos papéis que a gente tinha indexado em inflação. Hoje estamos se concentrado em CDI, isso gerou um ganho de capital superior a 1,2, 1,3 milhões, e que consolidado no primeiro semestre dá mais de 2 milhões de ganho de capital, tá? E a gente continua com essa estratégia. Então, naquele gráfico que eu mostrei que a gente ainda tinha uns vales lá no fluxo de pagamento, aquilo lá não considera
o eventual ganho de capital que a gente sempre está trabalhando. E é muito importante também complementar que a gente tem que estar muito a campo para mostrar para o Evandro, para o André, que estão ali mais na frente da negociação com outras assets, com outras casas, falar, olha, esse cliente que a gente tem aqui, precificado a CDI mais 4,5, esse cara melhorou muito, entendeu? Isso é de fato, tá? Isso eu estou te contando para vocês, é um fato real que aconteceu. Ele está negociando agora a CDI mais 3 e pouco, então eu acho que a gente não quer sair completamente desse papel, mas eu acho que tem um potencial aqui de diminuir um pouco a concentração nele, vender um pouco no secundário, e dado que hoje ele está com outro perfil de crédito, e as outras casas vêm aceitando, entendeu? Vem demandando esse tipo de operação. Então, a gente conseguiu aproveitar isso e contribuir mais para o rendimento aí do fundo nesses meses. Não havendo mais perguntas, então a gente encerra a apresentação trimestral do Fundo XP Crédito Agrícola. Lembramos que a apresentação ela foi gravada e publicada no site do fundo aí nos próximos dias. Reforçamos também o nosso canal de relação com investidores, que é o ri@xpasset.com.br, e também o site do fundo, que é o xpasset.com.br/xpca. Agradecemos novamente a participação de todos. Um bom dia.